Então, a integral, né, a definição dela, que até foi passado lá para nós, e é isso mesmo, né? Ela também pode ser chamada de antiderivada, né? Eles falam que é uma antiderivada. Ou também, o mais comum que a gente enxerga por aí, agora eu não lembro se tem ínfimo, mas beleza. Primitiva. Tá? Então, a gente entende como primitiva de uma função como sendo uma integral. Por que isso? Porque, na verdade, quando você faz a derivada de uma certa função, aqui, eu vou colocar um exemplo aqui embaixo, só para a gente dar um início aqui. Quando a gente faz aqui quando a gente faz aqui uma... Aliás, não perguntei para vocês se vocês estão vendo aí, só me dá um retorno se tá vendo aí a tela. Esqueci de perguntar. Sim. Sim, beleza. Beleza. Então, assim, continuando. Então, um exemplo, né, de uma antiderivada. A gente, normalmente, eu vou fazer uma derivada simples aqui, uma derivada de x ao quadrado. Então, o que a gente aprendeu lá na derivada? Que x ao quadrado, eu vou derrubar esse 2 aqui para frente, eu vou ficar com 2x elevado, e aí o que eu faço lá em cima? Eu faço 2 elevado a menos 1. Então, fica 2x elevado a 1, ou simplesmente 2x, né? Então, deixa eu até corrigir aqui. F de x, né, igual a x ao quadrado. E minha f' de x, que seria a minha derivada, seria 2x, né? Então, esse aqui seria o nosso exemplo aqui. Bom, então como que eu faço uma primitiva dessa função? Primitiva dessa função, eu vou pegar e vou ter que fazer o inverso disso, né? Então, eu teria que, na verdade, aqui, né, fazer uma integral 2x. Se eu fizer a primitiva de 2x, que foi onde eu cheguei, para eu voltar, na verdade a primitiva é isso. Fiz a derivada, eu quero voltar da derivada para a função original. Então eu vou usar o conceito de integral. Então eu vou ter que fazer a integral de 2x. 2x dx. Então eu vou ter que derrubar aqui, ó, no caso, o expoente 1. Eu vou ter que somar mais 1 aqui. E derrubar essa soma para o denominador. Agora sim. Então eu vou ter aqui, na verdade, 2x ao quadrado sobre 2 lá embaixo. E a hora que eu pegar 2 e divido por 2, vira 1. Então minha primitiva de 2x, na verdade, é x ao quadrado mais c. Então aqui eu consegui fazer o retorno, né, do meu 2x aqui, que era a minha função original, para a minha primeira, antes de derivar, para a minha função primitiva, no caso, né? Por isso que é chamado de primitivo. Aí alguns vão perguntar, mas por que é mais c? Primeiro que eu deixei uma integral indefinida. Por que é indefinida? Porque eu não coloquei nenhum valor que limita de mínimo e máximo aqui. Então, se eu não coloco nenhum valor de mínimo e máximo, ela é indefinida. Integral definida, já definida, né? Seria indefinida. A definida, eu vou colocar valores, né? De 1 a 2, de 2x no caso, vai. Então, isso aqui para mim seria uma integral definida, tá? Então, bem tranquilo. Por que tem mais c? Porque toda vez que a gente faz uma derivada, se você fizer uma derivada
de, sei lá, deixa eu até adicionar mais página aqui que já não vai dar. Na página branca. Se eu fizer a derivada de x ao quadrado mais 7, né? Normalmente, quando você tem uma função dessa, a gente acaba fazendo o quê? Faz a f' de x, eu vou fazer 2x e só o mais 7 acaba sumindo, né? Por isso que na antiderivada aqui, ou na integral, a gente, no caso, soma, né? O mais c, que seria uma constante qualquer aqui no meu caso. Então, deixa eu passar isso aqui para cá, só para a gente não ficar com a informação perdida. E tá aí, então. Então é isso. Primitiva de uma função seria isso, integral, né? Falei da indefinida, que a gente não tem os limites, da definida, que a gente coloca limites, né, entre elas. E na derivada a gente fazia para medir a variação instantânea, né, da função. Na integral, que é o princípio dela, que a gente viu aí, né, para que ela serve, na verdade? Né? Para que vai servir a integral? É eu ter uma função, né? Uma função aqui que descreve uma curva aqui qualquer, sei lá. Né? E essa curva aqui qualquer, eu vou ter de um número até outro em x aqui, sei lá, vamos colocar um número a até b, que seria meu limite, e eu quero medir a área. Então, para eu fazer a área desse negócio aqui do meio, né, eles encontraram um conceito de integral, que o primeiro conceito foi para aquele de Riemann, né, que consistiu no quê? Que eu nem vi questões dessa aí que vocês me enviaram, mas eu fiz também em outros vídeos aí, que é eu dividir essa área aqui em vários retângulos, né, tanto para baixo quanto em limites superiores aqui, né, e eu fazer um cálculo, né, tanto superior quanto inferior. Ele fez esses dois cálculos aqui, e aí ele percebeu que se eu fizesse vários retângulos aqui, dividisse em vários retângulos menores, né, aqui, com limite, né, dessa base dos retângulos tendendo ao infinito, né, deixa eu escrever aqui melhor, da base tendendo ao infinito. Se eu fizesse isso, eu teria o quê? Eu teria uma área mais precisa, né, desse gráfico aqui, no caso essa área A que eu coloquei aqui embaixo. Então, isso é o princípio daquela integral de Riemann. Agora eu não vou lembrar se era com 2n ou 2m, né? Mas é por aqui que surgiu esse conceito da gente fazer esse cálculo. Bom, dito isso, conceito de integral e tudo, a gente vai também para o que a gente chama de técnicas de integração, que é onde o pessoal mais chora, né? Porque, diferente do que a gente viu lá na derivada, eles não conseguiram chegar numa fórmula, né? Basear numa fórmula para você fazer, né, uma integral. Então, eu tenho, por enquanto, né, o que foi apresentado aí para nós, foram dois tipos, né? Então, o tipo 1 aí, no caso, seria integral por substituição de variável. Que é o quê? Que é eu trocar aqui dentro, né? Integral. Se eu tenho assim 2x vezes seno de x ao quadrado dx. Então, através disso aqui, o que eu consigo fazer? Enxergar que aqui dentro eu tenho um x ao quadrado e eu não vou conseguir descobrir uma integral de x ao quadrado tá lá dentro, né?
Muito menos quando você tem 2x, na nossa tabela não tem. Mas eu tô vendo que o x ao quadrado, que o 2x, ele seria, o f' meu 2x, a função principal dele seria x ao quadrado. Então, batendo o olho na função, eu vejo aqui que o 2x é uma derivada do x ao quadrado. Então, aqui na hora que você vai fazer o exercício, você fala, bom, então eu consigo mudar a minha variável e chamar de u meu x ao quadrado. U, R, a letra que você quiser, eu só estou mudando a variável. É um artifício que a gente faz, uma técnica, para eu conseguir chegar numa integral onde eu consiga ter na minha tabela e fazer. Então, na verdade, eu coloco u igual a x ao quadrado, né? E o meu du, que seria a derivada dele, porque eu estou substituindo também o dx, eu vou substituir, vai ser o quê? O meu du vai ser 2x dx. Então aqui, ó, ficou legal, porque como que eu sei que eu posso escolher? Porque eu bati o olho e vi que tem uma derivada, uma função que multiplica a outra, e lá dentro eu posso, derivando uma, eu encontro lá dentro. Por isso que é meio difícil integral. A pessoa tem que ter esse feeling de olhar lá e falar, puxa, o x ao quadrado, a derivada dele é 2x, então eu vou substituir ele por u. Que daí eu vou ficar com o quê, na verdade? Substituindo ele por u, eu vou ficar com a integral de seno de u. Seno de u. du. E por que eu fiquei com o seno de u du? Porque no lugar de 2x dx, ó, eu vou colocar du. Então, ó, apagando aqui, né? Deixa eu tirar esse... Então, essa marcação que eu fiz, colocar de outra cor. Ó, du, eu tenho 2x dx, e aqui eu vou ter 2x dx. Então, no lugar dele, eu posso pôr du, que foi o que eu substituí. Simplesmente isso que eu fiz. Né? Então, isso seria o primeiro caso, que seria a gente fazer a substituição de variável, que seria a primeira técnica de integração. E a segunda técnica de integração, que eu acho que também é uma das que o pessoal mais, né, é a integral por partes. Então a integral por partes, né, ela é um pouco diferente dessa que a gente fez aqui, porque a gente vai ter a cara dela, né? Eu vou ter, na verdade, um exemplo aqui, ó, x e elevado a x dx. Então, essa integral eu tenho uma multiplicação onde eu não encontro aqui, colocar um u aqui, o e de x, não consigo fazer, né? Só que o que acontece? Eu tenho uma multiplicação aqui dentro, então eu vou ter que integrar por partes mesmo, né? Eu vou falar, poxa, e aí como que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que selecionar eles pegaram essa fórmula aqui, ó, de derivada, o v era u'V mais uv'. Essa era a fórmula de derivada. E o que eles fizeram? Integraram isso aqui, né, para chegar na integração por partes. Que é fazer o quê? É eu pegar e substituir esse negócio aqui por u, no caso u, posso chamar de u. No caso aqui o u, eu vou, aqui tá tranquilo essa, né? No caso u eu vou chamar de x, tá? E o meu du ele vai ser dx.
Então, a derivada de x é 1, né? Se eu fizer a derivada, então, daqui para cá, eu vou fazer o quê? Minha derivada. E aí eu vou selecionar o v. E aí que muda a história. Porque o meu dv vai ser igual a e de x. Logo, eu vou ter que pegar do dv e integrar. Vou fazer de outra cor. Para chegar no meu v. Então, eu inverto. Então, o que acontece? De um lado eu vou derivar, do outro lado eu vou integrar. Para minha sorte, o meu dv, que é e de x, ele também vai ser e de x. Se você olhar na tabela, tanto a integral quanto a derivada do e de x é e elevado a x, tá? Nessa forma que o pessoal se perdeu, né? Porque daí a gente vai fazer o quê? De um lado eu derivo, do outro lado eu integro. E aí eu uso a fórmula, que é o v. A fórmula é essa, né? Deixa eu fazer aqui. Bonitinho. O v menos integral de VDU. Vou mudar aqui. Então, aqui agora, tendo todas as letrinhas, você vai chegar e vai substituir aqui na fórmula, né? Então, o v, x vezes e de x, menos integral de v, que é e de x mesmo, vou ter que integrar ele de novo, du, que é meu próprio dx, então dx some, né? Isso aqui fica mais c, no caso. Então, a integral de x elevado a e de x dá x que multiplica e de x menos e de x mais c. Então, esse seria o meu segundo exemplo, integral por partes. Então, a gente tem por substituição de variável, que é um tipo, né? E temos por partes. E a integral direta, direta, que seria a primitiva da função, que a gente pode aplicar diretamente aí nas questões, né? E o princípio da integral, que é a gente calcular a área, né? Quando a gente faz uma área, uma integral definida, a gente cria, faz a área do gráfico, né? Normalmente que está abaixo aqui. E nós vamos fazer também cálculo de áreas aqui que a gente vai ter de integrais definidas que a Ariane mandou aí para nós, né? No meio das questões aí.